aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Mais um vídeo para você aqui no canal. Hoje eu quero trazer um vídeo baseado na vida de um homem que nos ensina muito sobre Estevão. E aí eu quero pedir a você, se você gosta dessa questão de falarmos um pouco sobre personagens da Bíblia, aproveite aí, já vai deixando seu like, já vai compartilhando também, já se inscreve no canal. Hoje eu quero falar sobre 7 características, ou seja, 7 lições da vida de Estevão, o mártir. O primeiro mártir da era cristã foi Estevão, e nós vamos falar um pouco sobre ele. O texto de Atos, como surgiu a questão de Estevão, como ele surgiu no cenário. E quando você lê esse texto na Bíblia, você vai ver que começou a ter dificuldade na igreja porque o crescimento foi muito grande e começou os problemas a aparecerem. E devido aos problemas que apareceram, a Bíblia diz que os apóstolos decidiram a levantar algumas pessoas para que pudessem contribuir também com o trabalho da igreja. E dentre essas pessoas, decidiram eles chamar 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e cheios de sabedoria. Essas eram as características que todos eles tinham que ter. Então nós vamos identificar Estevão, assim como Filipe, Prócoro, Nicanor, Pármeno, foram homens escolhidos que tinham características que para a igreja naquele momento já era característica suficiente. Porém a Bíblia vai destacar no versículo 5 que Estevão era homem cheio de fé e do poder de Deus. Repare bem, primeira característica, primeira lição que temos que tirar da vida de Estevão é que ele se preenchia todos os requisitos para ser aquilo que os discípulos, os apóstolos naquele momento queriam, só que ele tinha algo a mais. Ele era um homem cheio de fé e de sabedoria, cheio de poder de Deus, cheio do poder de Deus. Então eu e você temos que entender o seguinte: primeiro, Estevão era um homem cheio de fé e do poder de Deus. Por que eu estou falando isso? Você vai entender. A Bíblia vai dizer que no decorrer da vida do Estevão, quando ele começa a pregar a palavra, essa questão de ser cheio de fé fez com que ele não só estivesse restrito, essa é a melhor palavra a se dizer, àquilo que está se propondo fazer. Você vai ver isso. Porque no momento em que Estevão ele é chamado para fazer a obra de Deus, a Bíblia vai dizer que ele começa a fazer a obra de Deus. Só que, geralmente, quando levanta-se diácono, e isso é interessante, porque quando eu fui chamado, quando era diácono, uma das coisas que eu ficava impressionado é como eu via os diáconos diretamente ligados, simplesmente em fazer só aquilo que estava na frente dele. Ou seja, o diácono estava levantado, era levantado, mas muitos dele não conheciam a palavra de Deus. E você vê que Estevão, a primeira coisa lição que nós tiramos dele, é que ele era cheio de fé e do poder do Espírito Santo. Quando você é cheio de fé, você avança. Em que sentido? Você quer ir além. Porque a fé é o fim e fundamento das coisas que não se veem, mas da prova da coisa que se espera. Segunda característica de Estevão, ele era proativo. Baseado naquilo que eu acabei de falar, ele foi chamado para ser diácono, ou seja, só servir a igreja. Agora você vai ver Estevão pregando a palavra de Deus no meio do povo. A Bíblia diz que ele começa a pregar, fazer além daquilo que era proposto para ele, porque o ministério da palavra era com os apóstolos. Mas Estevão, ele não se acomodou. Agora, por que ele não se acomodou? Você vai ver na característica dele. Porque ele não se acomodou
Porque Estevão, na verdade, ele era um homem que conhecia a palavra. E todo mundo que conhece a palavra, ele vê a necessidade da população. Todo aquele que conhece a palavra, vive a palavra, que é cheio de fé, cheio do poder de Deus, ele adquire, né, aquela característica que Jesus tinha. A Bíblia diz que Jesus, olhando para a multidão, viu como é que era o povo, era como ovelha que não tinha pastor, e ele se moveu de íntima compaixão. Ou seja, quando Estevão foi levantado, uma das características que ele tinha é que ele era cheio do poder de Deus, cheio de fé, e era um homem proativo. Ou seja, Estevão era cheio de fé, primeira lição. Segundo, proativo. E a terceira lição, era corajoso. Uma das coisas que eu vejo em Estevão é que ele era um homem de coragem. Era um homem que realmente ele não importava-se com a circunstância. Ele tinha coragem e ousadia para pregar a palavra de Deus. Tem pessoas que elas até conhecem a Bíblia, mas são tão covardes que elas só pregam quando é conveniente. Ou seja, se o evangelho é ir na contramão do mundo que está sendo destruído, se você querer pregar só por conveniência, só vai falar de Jesus entre os irmãos. Ou quando estiver pregando na igreja. Quando, na verdade, o pecador com maior necessidade é o que está nos lugares mais inóspitos, nos lugares mais difíceis de você chegar. Então Estevão também tinha o quê? Coragem. A quarta característica de Estevão é interessante para mim e para você, porque a coragem dele era baseada na própria personalidade de Estevão. E é interessante quando você vê do capítulo 6 de Atos até quando acaba o capítulo 7 de Atos, uma das coisas que Estevão faz, quando começam a Bíblia diz que levantaram homens para dar falso testemunho de Estevão, dizendo que ele estava pregando contra Moisés e contra os costumes da época. Estevão estava fazendo isso? Claro que não. Porém, a Bíblia diz que quando eles levantaram os homens contra Estevão, os homens do Sinédrio, eles automaticamente acataram essa denúncia. Por quê? Porque eles tinham inveja de Estevão. Mas por que eles tinham inveja de Estevão? A quarta característica, quarta lição, porque Estevão era conhecedor das Escrituras. Estevão começa a destrinchar, quando eles colocam Estevão de frente do Sinédrio, Estevão começa a trazer a Escritura desde a época de Abraão. E é interessante o raciocínio de Estevão. Por quê? Estevão vai conectando episódio a episódio, não aleatório, episódios que levam diretamente a chegar a Cristo. Você vai ver que desde quando ele fala de Abraão, que sai da Mesopotâmia, foi chamado em Harã, que ele chega, é recebida a promessa, e Deus não deu nada para Abraão, mas disse que daria a descendência dele, disse que a descendência dele ia ser peregrina, 400 anos no Egito, e isso aí é um fato. A descendência ficou 430. Tem uma coisa aí que você precisa... Até tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso. E depois ele fala dos patriarcas que venderam José. E Estevão declara algo que muitas pessoas não declararam. Mas Estevão fala isso. A Bíblia não fala isso lá em Gênesis. Mas quando Estevão declara, ele fala os patriarcas movidos de inveja. Ou seja, se tem uma coisa que eu e você precisamos entender, é que nesse dado momento, Estevão está colocando na cara do Sinédrio tudo aquilo que eles, na verdade, faziam desde lá de trás. Tanto é que Estevão chega a dizer o seguinte: assim como os vossos pais fizeram, vocês também não queriam fazer agora. O que é? Eles queriam acabar com Estevão por causa de quê? De inveja. Porque Estevão era cheio do poder de Deus. E a Bíblia vai dizer em Atos 7 que Estevão alcançou graça diante do povo. Então os homens das outras religiões começaram a se levantar contra Estevão. Os homens que realmente tinham prioridade ali, que queriam ter primazias, começaram a se levantar contra Estevão. E a Bíblia diz que Estevão falou assim: olha, vocês, na verdade, são como os vossos pais.
A Bíblia vai dizer que eles tentavam calar Estevão, mas não conseguiam conter o poder do Espírito Santo que estava na vida de Estevão. E Estevão tinha graça diante do povo, ou seja, Estevão pregava, o povo ficava maravilhado. Já eles não era simplesmente mais do mesmo. Então, Estevão conhecia a palavra de Deus. E isso é importante para mim e para você. Lições importantes da vida. Tem que conhecer a Bíblia. Não é conhecer aleatório, igual pessoas leem um texto isolado, não sabe nem texto, nem contexto, nem complemento daquela palavra. Está falando sobre conexões para chegar ao assunto. E Estevão tinha isso. Quando ele foi conectando assunto por assunto, a Bíblia diz que ao ponto dele pregar ou só falar da Bíblia, a Bíblia diz que os homens começaram a ranger de dente, ou seja, o demônio começou a manifestar. A palavra não precisa de invenção, não. Se você pregar a palavra como ela é, já é o suficiente. A Bíblia diz que a quinta característica, o Estevão confrontou os enganadores. Se tem uma coisa que tem que ser bem claro para mim e para você no tempo presente, é que a palavra de Deus, ela tem que confrontar aquele que está no engano. Se ela não confrontar aquele que está no engano, para nada serve. Eu e você temos que aprender isso. João Batista chegou no cenário e falou assim, arrependei-vos, raça de víbora. Jesus falou a mesma coisa, o apóstolo Paulo falou a mesma coisa, Estevão a mesma coisa. Sabe qual é o problema nosso agora? É que nós simplesmente não queremos confrontar o pecador, nós queremos passar a mão na cabeça. É interessante que até para evangelizar, nós temos o hábito de falar assim, Jesus te ama e eu também. E o cara está largado na droga, na prostituição. Você tem que confrontar. Você tem que chegar para ele e falar, não é falar sobre os pecados dele, não. Falar sobre realmente o que Deus condena na Bíblia. Traz a Bíblia para ele. A Bíblia diz que a lei, ela é pecador, ou seja, leia Êxodo 20 para o pecador e confronte ele. Fica mais fácil. Que ele vai trazer à memória dele que ele está no caminho da derrota, da destruição. Mas não, você vai falar que te ama e ainda quer piorar, quer fazer propaganda da tua igreja. Chega lá e fala, vai lá na igreja. Ele tá bem, porque ir na igreja, muitas pessoas vão, até pessoas que foram nascidas e criadas na igreja, pessoas que estão na igreja lá estão, e aí? É como se fosse um clube. Igreja não transforma ninguém não, o que transforma as pessoas é a palavra de Deus, através do arrependimento, do confrontar. Estevão confrontou os enganadores. Os homens que estavam realmente ali ludibriando o povo. A Bíblia diz que ele confrontou, falou, vocês sempre resistem ao Espírito Santo, como assim os vossos pais. Ou seja, confrontar. A coragem de Estevão, para esse momento, era fundamental. Porque você confrontar o pecador no seu estado de pecado, só a pessoa que tem coragem. Ele era cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, mas só a coragem poderia fazer com que Estevão realmente tivesse êxito. A sexta característica, Estevão era perdoador. Se tem uma coisa que eu quero dizer para você, e se você pode não guardar tudo que eu falei, muitas coisas que eu não falei, nós estamos chegando até a última característica, mas o que você tem que gravar é o seguinte, a questão não é como você vai chegar ao fim da vida. Por quê? Como você vai chegar, o que vai distinguir, ou melhor, a questão é como você vai chegar sim ao fim da vida. Mas como você vai chegar, o que vai determinar é como está o teu coração. Jesus falou, filho, dá o teu coração. Quando em Jeremias, Deus vem falando que enganoso é o coração do homem, é a realidade. Você imagine, Estevão agora foi levado pelos homens, a Bíblia diz que ele está sendo levado para ser apedrejado, e aí naquele momento, como o coração de Estevão não tinha sido contaminado por raiva, rancor ou mágoa, a Bíblia diz que Deus se revela a ele. Quando você não tem no coração mágoa, rancor, raiva e ira, Deus se manifesta. A Bíblia diz que Estevão viu o céu aberto e o Jesus estava em pé diante de Deus. Ou seja, por causa do coração de Estevão. Como o coração é limpo, Deus pode manifestar a você. Se o coração é um coração que carrega mágoa, tristeza, não perdoa, Deus provavelmente
e isso é certo, não vai se revelar a você. Você não vai ver o sobrenatural. E para finalizar, Estevão declara: toda a glória e toda a honra é dada a Deus. Quando Estevão está sendo apedrejado, ele diz a seguinte palavra: Senhor, não impute neles esse mal. Ou seja, Estevão estava dando a Deus glória. Estevão estava naquele momento glorificando o nome de Deus por tudo que estava acontecendo até aquele momento. Ele sabia que a luta dele não era contra a carne nem contra a sangue, era contra principado e potestade. E naquele momento, as trevas pensando que venceu, Estevão diz: Senhor, não impute neles esse pecado. Ou seja, Deus, a ti seja a glória, a honra e o louvor. 7 lições para nós da vida de Estevão. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o nosso canal. Todo dia, 7 da manhã, nós estamos com a live, lendo a palavra de Deus e orando. Participe conosco, vamos conosco nessa jornada e que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.